Olá, pessoal. Saudações. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de estatística aplicada? Ok. Hoje nós vamos ver intervalo de confiança para a média de uma população normal quando a variância é desconhecida. Até o momento, a gente viu a teoria e prática de como construir intervalo de confiança para uma média quando a variância era conhecida, ou intervalo de confiança também para uma proporção, né? Quando a gente estava interessado em estimar uma proporção através de um intervalo, né? O exemplo bem conhecido da pesquisa eleitoral, um percentual com mais ou menos 2 pontos percentuais, por exemplo, para mais ou para menos, né? Com um certo nível de confiança de, por exemplo, 95%. Hoje a gente vai ver para a média, só que é uma média de uma população normal e quando a variância é desconhecida. Para isso, a gente vai ter uma introdução, a gente vai introduzir uma distribuição de probabilidade chamada p-de-Student, né, que é muito parecida com a distribuição normal, tá? Vamos ver as características básicas dela, como usar a estatística para estimar a média de uma normal de forma intervalar. Vamos mostrar como funciona, como se comporta a função densidade de algumas distribuições p-de-Student, né, de acordo com os parâmetros que ela tem, que a gente vai ver que são os graus de liberdade. A normal, ela depende de dois parâmetros, da média μ e da variância sigma2, para a gente poder calcular probabilidades. Já a t-de-Student, ela depende de apenas um parâmetro chamado grau de liberdade, para que a gente possa calcular probabilidades. Vamos ver como trabalhar, usar a tabela de probabilidade da t-de-Student, assim como a normal, a t-de-Student também tem uma tabela de probabilidades, né? Vamos verificar intervalo de confiança, como ficam as fórmulas de intervalo de confiança para a média populacional, quando a variância é desconhecida e a amostra é pequena. Vamos mostrar alguns exemplos, observações e as referências. Então, a gente viu anteriormente que para amostras grandes, mais ou menos maior ou igual que 30, o teorema central do limite ele garante uma aproximação da média amostral, né, a distribuição da média amostral pela distribuição normal, né? Então, o teorema central do limite ele é válido para amostras grandes, suficientemente grandes, geralmente maior ou igual que 30. E aí a média amostral, a distribuição da média amostral se aproxima da normal nessas situações. Quando a gente dispõe de uma amostra pequena, a gente não tem uma garantia de que a distribuição amostral da média se aproxime da normal de maneira satisfatória. Dessa forma, a gente vai introduzir uma estatística que irá nos ajudar nesses casos, né? Então, qual será a distribuição da média, certo? Quando a amostra é pequena, né? E a variância é desconhecida. Então, a gente vai introduzir a distribuição p-de-Student. E o gráfico da função densidade e probabilidade da distribuição p-de-Student, ela se parece com o da normal padrão, sendo um pouco mais disperso, ou seja, os dados tendem a se distanciar um pouco mais da média com maior probabilidade, com maior probabilidade do que acontece na normal padrão. Esta dispersão vai diminuir de acordo com o tamanho da amostra. A dispersão ela vai se aproximar da dispersão de uma normal padrão. A t-de-Student se aproxima da normal padrão. Outra semelhança é que a simetria, a t-de-Student ela é simétrica também em torno do zero, assim como a normal padrão. A distribuição t-de-Student ela depende apenas de um parâmetro denominado grau de liberdade. Então, para calcular probabilidades envolvendo a distribuição t-de-Student, a gente precisa conhecer o parâmetro grau de liberdade. A gente vai denotar a t-de-Student por uma variável, uma letra T maiúsculo, tem distribuição t-de-Student com ni grau de liberdade. Esse é o ni, é o parâmetro para a gente poder calcular a probabilidade na t-de-Student. E a distribuição t-de-Student, ela surge da seguinte forma. Lembre-se que quando a gente fazia x barra média amostral menos a média populacional, que é verdadeira,
quando a gente faz essa diferença e divide por sigma, aqui no lugar de S, sigma raiz de n, então a gente tinha uma normal padrão, né? Para amostras suficientemente grandes, né? Só que quando a variância é desconhecida, o sigma a gente vai substituir por S, onde S é o desvio padrão amostral. S é a raiz de S2, S2 é a variância, e a variância amostral é o quê? É a soma do quadrado dos desvios, x menos x bar, de cada valor em relação à média amostral, dividido pelo tamanho da amostra, menos 1. Né? Tá? Então, essa aqui é a variância amostral. Tá? Tirando a raiz, nós temos o desvio padrão amostral. Então, no lugar de sigma sobre a raiz de n, nós substituímos sigma por S, que é o desvio padrão amostral. Essa é a raiz de n. Então, temos duas variáveis aleatórias nessa transformação de variáveis aqui. X barra, que é a média amostral, e S, que é o desvio padrão amostral. Então, a razão dessas duas variáveis aleatórias aqui, ela não dá mais, não segue mais uma distribuição normal padrão. Porque antes era sigma ao invés de S. Tá? Seria normal padrão se fosse sigma, né? Mas como é desvio padrão, é uma nova variável aleatória aqui, tá? Então a gente tem agora uma distribuição que a gente diz que é t de student com n-1 graus de liberdade. Então a gente tem uma amostra de tamanho n, calcula a média, calcula o desvio dessa amostra, né? Faz essa transformação, menos a média, né? Menos a média e o desvio de raiz de n, então a gente tem agora uma t de estudo com n menos 1 grau de liberdade. Ou seja, essa t de estudo depende do tamanho da amostra n, tá? E o grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. E é essa estatística que a gente usa para construir intervalo de confiança para uma média de uma normal quando a amostra é pequena e a variância é desconhecida. Para a gente ter uma ideia como funciona a distribuição t-student, a gente tem alguns gráficos aqui para ilustrar. Essa linha tracejada em vermelho é a função densidade de probabilidade de uma distribuição normal padrão. Tá? E essa em negrito, tá? É a função densidade de uma distribuição t-student com grau de liberdade 1 grau de liberdade. Tá? Então, percebam que existe uma certa distância, né? Da curva da t-student com 1 grau de liberdade da normal padrão. Em especial, percebo que nas caudas inferior, a densidade da t-student de 1 grau de liberdade é maior do que da normal padrão. Isso indica que a área entre a curva da densidade e o eixo horizontal zero, tá? Ela é maior, essa área. Ou seja, a probabilidade de valores mais extremos, aqui do lado esquerdo, é maior para ter de estudo de 1 grau de liberdade do que para normal padrão, que está bem menor essa áreazinha, praticamente 1. A mesma coisa ocorre para a cauda do lado direito. A probabilidade de valores mais extremos do lado direito aqui, da ter de estudo com 1 grau de liberdade, é maior do que a probabilidade de valores mais extremos na cauda, quando consideramos a normal padrão, que é praticamente nula essa área entre a curva e o eixo zero, né? Da horizontal zero. O eixo da abscissa igual a zero, né? Outra coisa é que, então, a dispersão da T de estudo é maior do que a dispersão da T de estudo, do que a normal padrão. E outra coisa é que a normal padrão ela é mais concentrada em torno da média zero. E, né, a T de student é menos concentrada. Tá? Então, existe uma certa diferença, realmente, entre a T de estudo de 1 grau de liberdade e a normal padrão. Aqui embaixo, a gente coloca mais uma curva, só que uma densidade T de student, uma FDP de T de student com 5 graus de liberdade. Ou seja, é como se eu estivesse aumentando o tamanho da amostra. E aí, o que é que a gente percebe? A densidade da T de student 5 graus de liberdade, ela começa a ficar mais baixa, ou seja, mais próxima da cauda da normal padrão. Então, tem menos dispersão, a de 5 graus de liberdade. Aumenta o tamanho da amostra, ou do grau de liberdade, aí ela começa a se aproximar da cauda da normal padrão. A mesma coisa aqui na parte central. Os dados começam a se concentrar mais em torno da média e, portanto, mais próximo da normal padrão. Do lado direito, a cauda da T de 5 graus de liberdade se aproxima ainda mais da cauda da normal padrão, ficando menos denso, né?
menos densa, mais próximo da normal padrão, né? Então, caudas grossas, quando T de estudo de 1 grau de liberdade. Quando passa para 5, a cauda fica menos grossa, ok? Menos densa. Aqui a gente tem T de estudo com 1 grau de liberdade, 5 e 15, né? A de 15 é esta marrom, tá? E a marrom, percebo que está mais próxima ainda, está praticamente em cima da curva vermelha, tracejada vermelha, que é da... Aliás, aqui, perdoe, aqui não tem a normal, tem 1, 5 e 15 graus de liberdade. Eu percebo que a de 15 graus de liberdade, ela fica mais acima da 5 graus de liberdade. E ela fica, a cauda das 15 graus de liberdade, ela fica mais para baixo. Então, menos denso na cauda esquerda e menos denso na cauda à direita. Então, fica mais próximo da normal ainda. Tá? E aí, mais acima aqui, a média mais concentrada em torno de zero. Tá? Então, ela começa a subir mais, né? Quando aumenta o grau de liberdade e as caudas começam a descer mais. Então, é menos provável valores extremos na T de estudos com um grau de liberdade maior. E aqui embaixo, finalmente, nós temos T de estudos com 1, 5, 15 e 30 graus de liberdade. E, por último, a normal, tracejada em linha vermelha, que é essa daqui, o primeiro gráfico, né? Então, a gente percebe que a linha azul, olha, ela praticamente está em cima da linha vermelha. Pode perceber, né? Que existem uns pontinhos azuis, ela vai cobrindo praticamente a linha vermelha. E isso significa o quê? Que com 30 graus de liberdade a T de student, ela já praticamente é igual à distribuição normal. E este é um resultado teórico que é possível provar, que a T de student se aproxima da distribuição normal padrão quando o grau de liberdade aumenta. A partir de 30 ou mais, ela já aproxima-se da normal padrão. Consequentemente, as probabilidades calculadas com a T de student se aproximam das probabilidades calculadas com a distribuição normal padrão. E aí elas ficam praticamente equivalentes. E aí, a média, né, essa distribuição T de student com N-1 grau de liberdade para amostras grandes, elas se aproximam de uma normal padrão. Então, já a amostra grande já fica valendo o teorema central do limite. Então, só é interessante essa T de estudo quando a gente, além de desconhecer a variância ou o desvio padrão, a gente também tem tamanho de amostra pequeno, porque nesses casos, a gente acabou de verificar pelos gráficos, né, que a densidade da T de student é mais diferente da normal padrão, se distancia da normal padrão, né? Então, trabalha-se com a T de student. Mas, à medida que o grau de liberdade aumenta, ou o tamanho da amostra aumenta, a gente percebe que ela se aproxima da normal padrão. Tá? E aí, aqui a gente tem uma tabela, um pedaço da tabela T de student, para calcular probabilidades. Tá? Para calcular probabilidades, na verdade, a gente tem aqui, no meio da tabela, os pontos, os quantis da T de student. Tá? E nessa primeira linha, a gente tem as áreas das caudas, da cauda inferior mais a cauda superior, certo? Então, aqui nessa primeira linha, a gente tem as probabilidades. Por exemplo, aqui, 0,05 é a probabilidade de assumir valores acima de um certo ponto, mais a probabilidade de assumir um valor abaixo de um certo ponto, igual a 5%. Então, a soma das caudas inferior e superior é 5%. A soma das caudas inferior e superior aqui é 10%. Tá? E essa primeira coluna são os graus de liberdade da T de estudo. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra de tamanho, um grau de liberdade 4, certo? 4, grau de liberdade 4. Qual a probabilidade de ter caudas inferior e superior, somando essas caudas, ser de 10%? Então, a gente vai pegar essa linha do 4 graus de liberdade e vai até a coluna onde tem 0,10. Então, a coluna que tem 0,10 é essa aqui, tá? Então, interseção fica 2,132. Então, a probabilidade da T de estudo assumir um valor inferior a menos 2,132, mais probabilidade da T de estudo com 4 graus de liberdade assumir valor mais do que 2,132, somando essas duas probabilidades, dá igual a 10%. Se as áreas abaixo de menos 2
e abaixo e acima de 2 é 10%, dentro dos valores menos 2 até 2, eu tenho um menos 10%, que é 90%. Então, é como se eu tivesse 90% de confiança, está entre menos 2,132 até 2,132. Seria 90%, tá? Por outro lado, se eu quiser um ponto, né? Vamos ver aqui um exemplo aqui, né? Então, outro exemplo aqui, como usar até a tabela T de estudo. Ela fornece um ponto positivo, tal que a probabilidade do módulo de T, da variável, assumir um valor em módulo maior do que T alfa, isso significa que a probabilidade da variável assumir um valor menor do que menos o ponto positivo T alfa, mais a probabilidade da T de estudo assumir um valor maior do que o ponto positivo T alfa, isso é igual a alfa. A probabilidade da cauda inferior mais a probabilidade da cauda superior igual a alfa. Isso é o que a tabela nos fornece, né? Na primeira linha é as caudas bilaterais, né, alfa, e no meio da tabela é o ponto positivo T alfa, tá? E na primeira coluna é o grau de liberdade. Então, por exemplo, se o grau de liberdade é 4 e as caudas bilaterais é 5%, qual o valor de T alfa? Então, eu vou na linha onde tem 4 graus de liberdade e na coluna que tem 5% de caudas bilaterais, né? Então, eu tenho 4 e 5, vamos aqui na tabela, 4 graus de liberdade nessa linha, eu venho na coluna que tem 5%. Então, ó, aqui 5%, 0,05. Então, é 2,776. Então, nós temos 2,776. Outro exemplo. Qual o valor de T positivo tal que a probabilidade da variável está entre menos T e T seja de 90%? Ora, a tabela ela não nos mostra a probabilidade entre um ponto negativo e um ponto positivo, sendo de 90%. Ela nos dá a probabilidade das caudas. Ora, mas se entre menos T e T tem 90%, fora desse intervalo menos T e T tem quanto? 1 menos 0,90, 0,10. Então, tem 10% nas caudas extremas, né, bilateral, tá? Inferior ao ponto, menos T, e superior ao ponto T, eu tenho probabilidades somadas de 0,10. 1 menos 0,90 é 0,10. E o grau de liberdade sendo 35. Qual será? 10%, né? 10% e 35 graus de liberdade. Então, 35 graus de liberdade está nessa linha, e aí a gente vai para a coluna que tem 10%. Ó, 10% aqui, 10%. Então, cruzando essa linha de 35 graus, dá 1,69, tá? 1,69. Então, a resposta, a T de Student, de 0,10 bicaudal, com 35 graus de liberdade, 1,69. É o quantil da T de Student, tá? Se vocês lembrarem que o intervalo de confiança da normal padrão para a média, quando a variância é conhecida, para 90%, o ponto do quantil da norma padrão Z é 1,64, tá? Então, nós percebemos que 1,69 é um número próximo de 1,64. Ou seja, aqui nós estamos vendo que a T de student com grau de liberdade a partir de 30 já começa a se aproximar dos quantis da normal padrão. Da normal padrão, para 90% de confiança, tínhamos Z igual a 1,64. E aqui, a T de student, para 90% de confiança, e 35 graus de liberdade, que é uma amostra de tamanho já razoavelmente grande, um grau de liberdade grande, então já se aproxima. 1,69 é mais ou menos próximo de 1,64. Intervalo de confiança para a média populacional com variância desconhecida e amostras pequenas. Então, a gente vai considerar uma população normal, com média μ e variância sigma 2, tá? Ambas desconhecidas. O intervalo de confiança para μ, então, vai basear na T de student com n menos 1 grau de liberdade. Então, ela vai pegar os quantis da T de student com n menos 1 grau de liberdade. Então, é possível mostrar que a média intervalar, o intervalo para a média populacional, quando a variância desconhecida e a amostra pequena, é tal que fica a média amostral mais ou menos um erro de amostragem, onde esse erro de amostragem é a T de student, o quantil da T de student, com n menos 1 grau de liberdade e probabilidade bicaudal alfa.
Então, é T, N menos 1 grau de verdade, probabilidade bicaudal alfa. Ora, se nos lados, nas laterais, bicaudal é alfa, dentro do intervalo é 1 menos gama. Então, dado o nível de confiança gama, nós temos o bicaudal como sendo 1 menos o que está dentro do intervalo. Fica fora do intervalo é o alfa. 1 menos o que tem dentro do intervalo, que é o nível de confiança, é o que está fora, é alfa. Então, dado um nível de confiança gama, tá? O tamanho da amostra é N, então a gente encontra o T positivo, com N menos 1 grau de liberdade, primeira coluna da tabela, e o alfa bicaudal é 1 menos o nível de confiança, tá? Complementar, tá? Então, o quantio da T de student vezes desvio padrão calculado na amostra, dividido por RGN. Então, é muito parecido com o erro da normal padrão, quando a gente é a média com variância conhecida, onde aqui era Z da normal padrão vezes sigma sobre a RGN. Só que agora é T, S raiz de N. Essa é a diferença que tem de uma fórmula para a outra. Vamos, através de agora de um exemplo, né, verificar como funciona o intervalo de confiança. Para verificar a eficácia de um programa de prevenção de acidentes de trabalho, tá, fez-se um estudo experimental, implementando-se este programa em 10 empresas da construção civil. Então, tem problema de prevenção de tem os acidentes e a gente quer prevenir os acidentes. Aí foi feito um estudo em 10 empresas da construção civil, escolhidas ao acaso, numa determinada região. Os dados abaixo referem-se aos percentuais de redução de acidentes de trabalho nas 10 empresas observadas. Então, 20 corresponde o quê? Teve uma redução de 20% nos acidentes da primeira empresa. 15 corresponde a 15% de redução de acidente na segunda empresa. E assim por diante. Aqui, 17% de redução na última empresa, na 10ª empresa. Né? Redução de acidentes. Estime através de um intervalo de confiança, parâmetro MI, média da redução percentual de acidentes de trabalho. Tá? Em média, reduziu em quantos por cento? Né? Essa é a ideia, mas vamos fazer essa estimativa de maneira intervalada. Devido ao programa preventivo, né, em todas as empresas da construção civil da região. Quer dizer, aqui tem 10 empresas, mas qual o percentual médio que reduziu em todas as empresas dessa região, baseada numa amostra tamanho de 10? Considere o nível de confiança de 0,95. Tá? Então, a gente vai ver aqui, né, usando o OpenBoard, manualmente a gente vai fazer os cálculos. Tá? Então, vamos olhar aqui os dados do problema. Tá? Nós temos 10 empresas, então, vamos começando a anotar aqui. Nós temos 10 empresas, então, o tamanho da amostra é 10. Consequentemente, o grau de liberdade da TT de estudo, então, a gente quer um intervalo de confiança para a média, onde a variância é desconhecida. Por que a variância é desconhecida? Porque a variância que a gente vai conhecer ali é da amostra. A variância desconhecida é da população. Então, o grau de liberdade é 10 menos 1, da T de student. Então, isso é igual a 9. Grau de liberdade, 9. O nível de confiança é quanto? 0,95, 95%. 95%. 0,95. Logo, o alfa é 1 menos o nível de confiança, que é a cauda, a soma das probabilidades das caudas. Então, 1 menos 0,95 é igual a 0,05, 5%. Consequentemente, nós vamos procurar na tabela T de student, uma T de 5%
nas caudas inferior e superior, com 9 graus de liberdade. Então, a T de student, a gente vai procurar na tabela, T, 5%, 9 graus de liberdade. Eu acho que nessa tabela aqui, eu tenho, ela está resumida, mas deixa eu ver. Ah, aqui está completa. Então, 9 e 5%. Então, linha 9, grau de liberdade 9, que é o N-1, né? 10 menos 1, 9. E a coluna dos 5%. Veja que é essa coluna aqui, ó, 5%. 5%. Então, 9, deixa eu ver, 9 e 5%. 2,262. 2,262. 9 e 5%. 2,262. 2,262. Então, até 2,262. Então, esse é a T de student, né? O quantio da T de student, 5% bicaudal e 9 graus de liberdade, tá? O erro precisa, a gente vai precisar, o erro, a fórmula, vamos lembrar aqui, que o intervalo de confiança para a média MI, com variância desconhecida de aqui em 95% de confiança, é igual à média amostral observada, mais ou menos a T de student, vezes o S, que é o desvio padrão observado na amostra, desvio padrão observado na amostra, dividido por raiz de N, tamanho da amostra. Então, a gente precisa da média, da T de estudos, do conteúdo da T de estudo, do desvio padrão e tamanho da amostra. T já temos, N já temos, falta a média e desvio padrão. Então, a média é a soma dos valores dividido pelo tamanho da amostra. É igual. Então, eu vou aqui nos dados, né? E vou somar, né? Na verdade, eu vou usar aqui a função da estatística. Não, como são poucos dados, eu vou pegar e fazer a conta manualmente. Então, 20 mais 15, mais 23, mais 11, mais 29, mais 5, mais 20, mais 22, mais 18, mais 17. Isso dividido por 10. 18. Então, a média amostral igual a 18. E a variância amostral é igual a soma dos valores xi menos a média ao quadrado sobre n menos 1. Ou a soma de xi ao quadrado menos n, deixa eu ver, n, agora eu estou lembrado, nx barra ao quadrado. Tudo isso dividido por n menos 1. É possível demonstrar que ou calcula-se de uma forma, porque se aqui fosse dividido por n, aí ficaria a média dos quadrados, que é a soma i, média dos quadrados, né? Somatório x ao quadrado dividido por n menos o quadrado da média, x barra ao quadrado. Mas como é dividido por n menos 1, aí permanece n que multiplica x barra ao quadrado. Então, isso é igual
tá? Então, nós vamos ver a soma dos quadrados. Então, vamos lá nos dados. É 20 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, mais 23 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, mais 29 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 22 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, mais 17 ao quadrado. Soma dos quadrados, 3.638. 3.638, a soma dos quadrados, menos 10 vezes o quadrado da média, 18 ao quadrado, dividido por 10 menos 1. Fazendo essa conta, 3.000, vamos lá, 3.638, 3.638 menos 10, que multiplica 18 ao quadrado, dividido por 10 menos 1, que é 9. Dividido por 9. 44,22. Logo, o desvio padrão é a raiz. Aliás, aqui é o desvio. Raiz de S2, né? Então, tirando a raiz, 6,65, arredondando, 6,65. Então, aqui, o intervalo fica o quê? A média é quanto? 18. 18 pontos percentuais de redução no número de acidentes. Então, 18, mais ou menos, a P de student, 2, o erro vai ser 2,262, o erro, vezes S sobre a raiz de N, desvio padrão, 6,65, dividido por raiz de 10. Então, isso aqui fica 18, mais ou menos um erro, de quanto? Fazendo essa conta, 2,262 vezes 6,65 dividido por raiz de 10. Então, esse erro ficou em 4,76, arredondado. 4,76. Então, o intervalo fica 18 menos 4,76, menos 4,76, 13,24. Até 18 mais 4,76, 22,76. Ok? Então, esse é o intervalo de confiança, né? Com 95% de chance da gente estar acertando no nosso resultado. Tá? Então, ó, com um nível de confiança, com uma confiança de 95% das vezes a gente está acertando no percentual de redução do acidente, né? Temos que a redução média, o percentual médio de redução está entre
13%, vamos arredondar aqui, entre 13% e 23%, tá? Entre 13% e 23% é a redução média do nível de acidente, tá? Isso com 95% de chance da gente estar acertando, de que a verdadeira proporção redução média, né? Redução média em termos percentuais. A redução média, ela está dentro desse intervalo, de 13% a 23%. Eu estou falando percentual porque o dado aqui, ele é um percentual de redução, mas poderia ser quilo, metro, certo? Qualquer outra unidade, milímetro, qualquer outra unidade, tá? Uma nota, tá? Mas não vou misturar esse número aqui com percentual de intervalo de confiança de proporção, tá? Eventualmente, aqui, a variável observada ela é percentual de redução de acidente. Então, redução de 13% a 23% está a verdadeira redução média de acidentes, com 95% de confiança, ok? Então, isso foi o primeiro exercício, né? Usando a T de estudo. Tá? Existe aqui um exemplo 2, né? Então, vamos voltar aqui. Aqui foi exemplo. Ok? Então, vamos ver agora exemplo 2. Seria interessante a gente colocar isso no R. Topam é bem interessante. Vamos colocar logo no R? Vamos ver aqui. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai gastar um tempo aqui, é melhor a gente ver a teoria, tá? Se der tempo, a gente faz no R alguma coisa. Fica como exercício. Isso aqui é interessante, vocês são da computação, então fica como exercício. Tá? Vamos partir para o exemplo 2. Um fabricante de peças está estudando o impacto de um novo material na resistência de suas peças. Então, a variável de referência aqui é a resistência das peças. Uma amostra de 20 peças apresentou uma resistência média de 800 quilos, com um desvio padrão de 100 quilos. Então, pessoal, aqui a gente tem uma amostra pequena, tá? E a gente pede aqui no item A um intervalo de confiança para a resistência média das peças, ao nível de 99%. Tá? Então, a gente quer um intervalo de confiança para a média, a amostra é pequena, tá? E a variância ou desvio padrão é conhecido, é desconhecido. Por quê? Porque aqui está falando, ó, uma amostra de 20 peças resultou na média de 800 quilos e o desvio padrão de 100 quilos. Esse desvio padrão de 100 quilos não é o da população, é da amostra, foi calculada usando a amostra. Portanto, o desvio padrão populacional é desconhecido. Tá? O que deve ser desconhecido, que pode ser desconhecido, é o da população. Mas aqui temos o da amostra, tá certo? Que é necessário para os cálculos. Então, vamos para o intervalo de confiança da média, tá? Com 99% de confiança. Então, a gente tem os dados n igual a 20, tá? Média 800, desvio 100. Então, 20, 800, 100. Vamos transportar lá para a nossa. Então, n igual a 20, a média 800, e o desvio amostral já foi calculado aí na amostra, é 100. Tá? O nível de confiança é 0,99. É o que está dentro do intervalo. A probabilidade entre os pontos do intervalo de confiança, 0,99. Tá? Então, a gente tem que buscar o T de student com quantos graus de liberdade?
19 graus de liberdade, porque é n-1 no intervalo de confiança. Com quanto de probabilidade bicaudal? 99% é dentro do intervalo, então sobra 1% fora. Então, 0,01. Então, é esse ponto que tem que procurar na tabela. 19 graus de liberdade e 1% na primeira linha, tá? Que é 0,01. Tá? Então, vamos procurar 19 e 0,01. Então, vamos lá. Linha 19 graus de liberdade. Percorrendo aqui a coluna, 5%. Essa linha aqui, 2,5%. Aqui, linha 19 graus, 2%. E aqui, ó, 2,861, com 1%. 2,861. 2,861. Depois, se der tempo, a gente vê como encontrar esses pontos, esses quantis, usando a função da T-Student lá no R. Pelo menos esse ponto a gente vê no R. Tá? Então, o erro de amostragem é o quê? É a T-Student vezes S sobre a raiz de N. Esse é o erro de amostragem. Então, isso é igual a T-Student, 2,861, vezes o desvio, que é 100, dividido por raiz de N, que é a raiz de 20. Então, esse erro é igual, vamos calcular aqui, 2,861 vezes 100, dividido por raiz de 20. 63,97. 63,97 quilos, né? Esse é o erro de amostragem. Aproximadamente 94. Vamos aproximar aqui para simplificar. Aproximadamente 64 quilos, né? Que é a resistência das peças, não é isso? Tá? Esse é o erro de amostragem. Consequentemente, o intervalo de confiança para a média, a resistência média das peças, com 99%, é igual à média 800, mais ou menos o erro. Mais ou menos o erro de 64. Então, isso é igual 800 menos 64 dá, se fosse 60, 740, 736. 736 até 864. Então, com 99% de confiança, a verdadeira resistência média está entre 736 quilos e 864 quilos. Esta é a interpretação. E a ideia desse intervalo é que, se a gente fizesse novos experimentos para verificar a resistência das peças, em média, tá? Em 99% das vezes, os intervalos iam conter a verdadeira resistência média, tá? Das peças. Com 99% das vezes, a gente ia acertar, esse intervalo ia cobrir a verdadeira resistência média das peças, certo? Então, esse aqui foi o item A. E agora vai ter o item B. Item B. Que tamanho deve ser a amostra para que seja de 95% a confiança na estimativa de 800, mais ou menos 7,84? Tá? Então, aqui a gente está pedindo o tamanho da amostra, a gente não está pedindo o erro. O erro já está dado no problema, que é 7,84, né, quilos. Tá? Então, dado o erro, o nível de confiança, então a gente deve ter o valor da distribuição, tá? E aí, o desvio padrão,
a gente tem, na amostra, a gente pode usar como se fosse o desvio de uma amostra piloto, tá? Deveríamos ter o T de student 95 graus, 95% de confiança, que significa 5% nas caudas, nas laterais bicaudal, né? 5%. Mas a T de estudo depende do grau de verdade, que é o tamanho da amostra de -1. Então, não tem como a gente substituir no erro de amostragem da T de estudo. Então, a gente vai substituir as informações na normal padrão. Por quê? O quantio da T de student depende do tamanho da amostra, mas é o tamanho da amostra que a gente vai determinar. Então, não tem como utilizar o quantio da T de student. A gente vai usar o quantio da normal padrão, tá? Então, a solução é o seguinte: devemos lembrar que o erro, quando a gente conhece a variância, né, se conhecesse, ou da amostra piloto, seria Z vezes sigma sobre a raiz de n. Só que sigma a gente desconhece, e aí então a gente estima o período de padrão da amostra, como se fosse da amostra piloto, dividindo por raiz de n. Este é o erro porque para média, quando a variância é desconhecida, mas a gente não conhece o tamanho da amostra, aí a gente substitui por Z. Então, daqui a gente tira que o tamanho da amostra, o raiz de n passa multiplicando por epsilon, e depois eleva ao quadrado. Então, vai ficar n, porque a raiz de n ao quadrado da n, igual a o Z vai ficar ao quadrado, vezes o S2, desvio ao quadrado, dividido o erro que estava multiplicando aqui, passou dividindo, como foi elevado ao quadrado, fica erro ao quadrado. Então, isso é igual. O quantio da normal padrão, quando o intervalo é 95%, devemos lembrar, ou procura na tabela, ou usa o R ou Python para procurar o quantio, tá? Mas, quando tem 95% de confiança, a gente deve lembrar que é 1,96 o quantio da normal padrão. Então, fica 1,96 ao quadrado, vezes o desvio da amostra ao quadrado, que é a variância, dividido pelo erro, que está aqui no intervalo, 7,84. 7,84 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, 1,96 ao quadrado, vezes 100 ao quadrado, dividido por 7,84 ao quadrado. 625. Então, o tamanho da amostra deve ser de, no mínimo, 625. 625. Ok? Esse foi o item B. Ok? Observações. O erro envolvido na estimação é dado pela semi-amplitude, né, do intervalo. Ou seja, considerando o intervalo para a média populacional μ, no caso que a variância sigma2 é conhecida, a gente tem que o erro de amostragem é o Z gama sigma sobre a rede n, né, quando o sigma é conhecido. Quando não conhecemos a variância populacional, no caso da estimação de μ, tá, e o tamanho da amostra é grande, n maior do que 30, geralmente, né, podemos utilizar a fórmula acima para calcular o intervalo de confiança de μ, tá, substituindo sigma2 por S2, que é a variância. Tá? Então, na verdade, substitui o sigma por S, que tira a raiz. Né? Então, no lugar de sigma, fica S. Ou seja, nesse caso, o erro amostral é dado por Z vezes S sobre a rede N, que foi a fórmula que eu acabei de utilizar para calcular o tamanho da amostra. Né? Isso quando a amostra é grande. Tá? Porque, mesmo a variância sendo desconhecida, a gente substitui sigma por S, tá? A gente viu que a T de student se aproxima de uma normal padrão. Então, no lugar de T aqui, o T se aproxima de Z, então pode utilizar diretamente o Z. Mas, em todo caso, a gente pode utilizar o T, seja qualquer tamanho amostral. Sendo que o T vai se aproximar de Z quando a amostra é grande. Para pequenas amostras, menor ou igual a 30, o erro amostral é dado por
T, alfa, que é a probabilidade bicaudal, inferior a um ponto negativo, mais a probabilidade da variável ser maior do que um ponto positivo, vezes o desvio padrão sobre a RDN. E é a fórmula da T de student, do intervalo de confiança para a média, tá? Quando a variância é desconhecida e a amostra é pequena. Então, isso é o que tínhamos de apresentar, tá certo? E aí vamos dar uma olhadinha aqui no R. Como seria para resolver um problema de maneira mais prática, né? Aqui. Então, uma nova. Eu vou inserir os dados, daquele exemplo que tem os dados, percentual de redução. Então, é 20, 15, 23. Então, X é um C. 20, 15, 23. 20, 23. 20, 15, 23. 11, 29, 5. 11, 29, 5. 11, 29, 5. 20, 22, 18. 18 e 17. Certo? Então, só por curiosidade, a gente vai calcular a média de x, né? E o desvio padrão de x. Só para verificar, né? Vamos rodar logo aqui. Média 18, desvio 6,65. Vamos ver lá no que a gente encontrou antes. Ó, média 18, desvio 6,65, arredondado. E aqui, ó, média 18, desvio 6,65 arredondado. Então, esses cálculos que a gente fez estavam corretos, né? Até então. O T de student, vamos ver aqui, ó. O N é 10 e o gama 0,95. Então, N igual a 10. Confiança igual a 0,95. Certo? 95. Ok. Então, a gente vou fazer aqui uma interrogação. T, RT, de random T. Random T é gerar número aleatório da T de estudo, porque aqui saem todas as funções do T. Então, tem o PT e o QT. O QT, dada a probabilidade, me deu contínuo. Então, a gente vai precisar dessa função aqui, QT, certo? Que é quantile da T de estudo. E a gente dá o P, a probabilidade, e aí ele vai dar o quê? O lower tail true, igual a true. Então, é o valor inferior. Então, 95% não é o valor inferior. Na verdade, a gente quer o inferior, o ponto absoluto, né? Que pega 95%, porque a ideia é assim, ó. Se eu tenho a T de student, aqui eu tenho menos T, por simetria, eu tenho T. Aqui a média é zero na T de student. Então, se aqui é 0,95, sobra quanto para as caudas? 5%. Mas por simetria, aqui é 0,025, 2,5%. E aqui, nessa outra cauda, é 0,2,5%. Consequentemente, o lower tail é de um ponto para o menos infinito. Então, eu vou ter aqui, ó, desse ponto positivo, eu vou ter quantos por cento? 95% do intervalo central, mais
2,5%. Então, fica 97,5%. 0,975. É o ponto positivo. Tá? Como é que a gente faz ali no E? Já que ele pega de um ponto para a esquerda. Ou então eu pego de um ponto do ponto negativo, que é o 0,025. Eu vou querer esse ponto positivo. Então, eu vou pegar o quê? É o nível de confiança mais o complementar dividido por 2. Nível de confiança, 95%. O complementar é 5%, dividido por 2. Aí é o valor que eu vou ter que procurar lá na função do R. Então, é o QT. Então, o T ponto 0,95, em quantos graus de liberdade? 9, né? Grau de liberdade 9 é igual ao QT. A probabilidade vai ser o quê? Aí eu vou fazer a fórmula aqui. Vai ser o nível de confiança mais complementar, 1 menos a confiança, isso dividido por 2. Dividido por 2. Tá? Então, essa é a probabilidade, né, acumulada até o ponto positivo da t-distúrbio. É a confiança, né, lembrando aqui, ó, é a confiança 95% mais o complementar dividido por 2. O complementar é 5%, dividido por 2, 2,5%. Então, desse ponto positivo aqui, 95 mais esse pedacinho dessa caudazinha inferior, que é 2,5%, tá? 97,5%. Então, é o conf mais 1 menos conf dividido por 2, que é o 2,5%. Tá? E aí, por default, o grau de liberdade, não, aí tem que colocar o grau de liberdade. Aqui, ó, QT, a probabilidade acumulada e o grau de liberdade. Então, DF vai ser N-1 grau de liberdade. Então, vou colocar DF igual a N-1 grau de liberdade. Certo? E aí, vamos ver qual é o valor desse. T, 95% do grau de liberdade. Vamos ver se esse cálculo dá certo. T, T. Ó, 2,36. 2,364. 2,364. Ó, T, 2,263. 262. 2,262. Aqui, 264. Diferiu na terceira casa decimal, na, na milésima, no milésima casa decimal. Né? Então, é 2,36. Se fôssemos arredondar em duas casas decimais, 2,36 é o que nós temos aqui. É 2,36. Deve ser aproximações, porque aquela tabela que eu mostrei para vocês foi usada usando as funções do Excel. Tá? Então, 9,500, 97,5 e grau de liberdade 9. É isso mesmo. 95% mais 5% dividido por 2. Vamos conferir esse aqui, quanto dá. 97,5%. Então, é isso mesmo, tá? Então, erro igual ao T ponto 095 vezes desvio padrão de x dividido por S
que é RT raiz de N. Erro. Então, vamos ver como foi o erro. 5,56. Erro. Deu uma diferençazinha devido a esse T de estudo. Né? 4,76. Nosso deu 5,56. Aqui tá certo? Natural de verdade. Esse N-1 deu 7 aqui. Por quê? N-1 é por isso que está dando errado. Esse N tem que ser 10. O T, 2,262. Esse N, não sei por que ele estava dando 7. 2,262. Vamos ver lá na nossa. 2,262. Ah, não sei por que o N estava dando 7. 2,262. Consequentemente, o erro, o grau de verdade estava diferente. 4,76 arredondado. 4,76 arredondado. 4,76. Consequentemente, né, limite inferior igual a média de x menos erro. E o limite superior mais o erro. Então, vamos calcular aqui o limite inferior, superior e os cálculos. 13,24, 22,75. 13,24, 13,24 aqui, 22,76 arredondado. 22,76 arredondado. Tudo beleza. Isso foi manualmente usando o R. Mas a gente pode usar, vou colocar aqui, interrogação, t.teste. Vamos ver aqui. Ctrl Enter. Então, ele realiza uma ou duas testes de T, de amostras de T de teste, no vetor de dados. Aí o T-teste, aí ele pode ser a gente vai ver teste de hipótese depois, e aí ele faz um teste de hipótese, e a alternativa pode ser dois lados, menor ou igual, ou maior ou igual. A média igual a zero, ele compara. Será que a média é zero ou é diferente? No caso aqui, ele solta o nível de confiança de 95%, tá? Já o default. Então, a gente pode colocar o t-teste e os dados. E por default, ele vai fazer um teste bilateral, quando a média é zero, contra a alternativa de ser diferente de zero, tá? De dois lados. Tá? E aí, o nível de confiança 95%, ele solta como resultado também. Então, essa função, ela tanto é utilizada para teste de hipótese, que a gente vai ver depois, quanto para intervalo de confiança. Então, eu vou fazer t.teste e os dados x. Fazendo só isso, Ctrl Enter, ali estava em t.teste. T.teste, e aí o que a gente vê? A gente tem aqui, ó, nessa linha aqui, a partir dessa linha, 95% de confiança, intervalo 95% de confiança, é o quê? É 13,24 a 22,75. 13,24, 22,75. 13,24, ó, 13,24, 22,76 arredondado. E é exatamente 22,76 arredondado.
Então, t.teste e o vetor de dados, ele já solta a partir dessa linha de 95% de confiança, ó, na quarta linha, né? Aí abaixo ele mostra o intervalo de confiança para a média, tá? Quando a variância é desconhecida, tá? E a amostra é pequena. E aí usa a t-student. E a média de x é 18. Em média, o percentual de redução dos acidentes é de 18%. E a verdadeira média, redução média, está entre 13% e 23%, aproximadamente. 13% e 23%. Tá? Então, é 18 menos 5% e 18 mais 5%, que é 23%. Ok? Tá? Então, fica bem interessante essa função aí. Fica como exercício vocês fazerem a mesma coisa, tá? Só que usando o Python, ok? Aqui as referências bibliográficas, é bem interessante, o Sábio Moretti. Costa Neto é bem mais teórico, é muito interessante para quem gosta um pouco de teoria. O Lasso Faber, né, é muito mais prático, tá? E aí eu oriento vocês a estudarem, a trabalharem usando Python também, né? Coloque esse código de dados lá no Python, tá? E manda para a gente, coloca lá na sala de aula virtual para a gente ver como são os códigos, os gráficos, se tiver gráfico, um histogramazinho, alguma coisa, tá? Fique à vontade aí para a gente trabalhar. Vamos contribuir aí também com os conhecimentos computacionais de vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.